Eu quero começar a refletir com os irmãos essa noite, e eu escolhi para o versículo de Deuteronômio 30, versículo 19, para começarmos a nossa reflexão. Diz o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolho a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Na outra tradução diz: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus apresenta em sua palavra uma escolha para nós, uma escolha que define o nosso futuro. Suas escolhas definem sua vida, a trajetória que vai ser percorrida. É óbvio que qualquer um de nós, em uma sanidade mental, escolheríamos a vida. Se coloca essa proposta, essa escolha diante de nós, todos nós falaríamos a mesma coisa. Não, eu quero a vida, eu quero a bênção. Qualquer um em seu raciocínio normal e com uma sanidade mental. Mas sabemos que as nossas escolhas diárias, nossos comportamentos podem evidenciar o contrário. Quantas vezes nós dizemos uma coisa e fazemos outra? Nós expressamos um desejo e as nossas ações sabotam aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Mas há um detalhe muito significativo nessa proposta, porque ele diz: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Portanto, não é uma escolha centrada apenas no individual, mas a minha escolha alcança a minha descendência. Então, é uma escolha que tem uma dimensão muito ampla, porque percorre o caminho da nossa descendência, o caminho futuro que cada um vai tomar. E a outra opção não está segmentada apenas na morte física. Escolhe a vida ou a morte. A morte aí não está segmentada só na morte física, porque há alguns tipos de morte que podem também destruir completamente a nossa vida. A morte dos relacionamentos, a morte dos sonhos e projetos de vida, a morte de tantas coisas que planejamos, que podem ter um alcance tão destruidor, e às vezes até maior, que a morte física. Porque uma morte subjetiva, ela alcança a nossa descendência, né? Há um versículo em Provérbios 31, dois versículos 25 e 26, texto que fala sobre a mulher virtuosa, e que se aplica à família, e é bem propício para o nosso tema nessa noite, que diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Quando nós lemos esses dois versículos de Provérbios, e que está falando para a família, porque está ali apontada a mulher como ajudadora no seu lar, como alguém que tem o poder de influência no seu lar, diz sorrir diante do futuro. Nós sabemos que pela expressão desse texto, e tem alguém aqui que escolheu a vida, que foi colocado diante dela a vida. E ela escolheu a vida não só para ela, para o seu marido, mas ela escolheu a vida para a sua descendência. Reveste-se de força e dignidade. Para escolher a vida, é preciso ter força e dignidade, em primeiro lugar. Porque se a gente tem a coragem de escolher a vida, nós sabemos que teremos força para encarar todos os desafios que a vida apresenta para nós. E não é uma força que vem apenas de nós, mas é uma força que vem da presença de Deus em nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala com sabedoria e ensina com amor. Sabedoria e amor são as palavras que definem a essência da vida familiar. Se faltarem esses dois elementos na família, a família desmorona.
Há muitos textos que falam sobre com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela se firma. O cerne da família, a essência da família, como já falei, é o amor. Então, sabedoria e amor, eu considero os dois tesouros preciosos que impulsionam o desenvolvimento de todas as demais competências que nós precisamos para a nossa vida, para nós fazermos escolhas adequadas. Sabedoria, irmãos, não vem de capacitação humana, não vem de conhecimento intelectual, não vem dos bancos acadêmicos, onde recebemos os ensinos transmitidos por um professor, nem vem dos livros, nem vem de títulos, nem vem da boca dos eruditos, mas vem da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porque sabedoria vem de Deus, vem do alto. A sabedoria não está centrada nas coisas terrenas que nós buscamos, mas vem da plenitude do poder do Espírito Santo de Deus, que nos faz olhar a vida na perspectiva de Deus. Porque através desse conhecimento, nós recebemos a mente de Cristo e nos faz sair de uma vida natural para uma vida sobrenatural. Sobrenatural. Olha o que diz o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, 6 a 8. Ele diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Pronto. O que é essa sabedoria? A sabedoria que estava no princípio, quando Deus criou todas as coisas. A sabedoria que veio em Cristo, quando Ele se tornou aqui homem, e que veio sentir, sofrer e passar pela nossa humanidade. A sabedoria que foi colocada à nossa disposição, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que é de Deus, que sabe tudo sobre Deus, traz para nós o conhecimento de Deus e traz para nós a mente de Cristo. Isso não é vida natural. Nós não conseguimos receber essa vida senão por Deus. Só quem entende o valor e busca a sabedoria com todo empenho, como um bem precioso, a encontrará. Provérbios 4, versículo 7, traz o que a sabedoria significa para o nosso crescimento e maturidade. Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para obter entendimento. Portanto, a sabedoria não é para gente imatura. Sabedoria não é para criança espiritual. Sabedoria vem de um amadurecimento da nossa relação com Deus, onde nós entendemos quem nós somos, que identidade nós temos, para compreendermos quem Deus é. Portanto, para compreendermos os tesouros ocultos nessas duas palavras, precisamos começar com algo muito óbvio para nós. Começar do começo. Eu acho que começar sempre deveria ser do começo, né? Mas o começo sempre aponta o propósito, o começo sempre nos dá a direção para o futuro e pode direcionar as nossas prioridades. Então, não temos como definir o futuro se nós não vamos ao começo na perspectiva da sabedoria de Deus. Porque quando a nossa mente se abre para receber a sabedoria divina desse texto que nos apresenta agentes da criação da humanidade, nós saímos da dimensão natural e entramos na espiritual. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia. Vocês sabem como começa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? Amém? Amém. Tudo
mais que está escrito depende dessa resposta, para nós definirmos a condução da nossa vida. E esta é uma expressão bem simples, porque é um texto bíblico bem simples, bem compacto, mas que tem uma dimensão imensa, ampla, que vai muitas vezes além do que a nossa capacidade humana possa compreender, e é por isso que nós precisamos da sabedoria para compreender a dimensão que nos eleva, porque este primeiro versículo lança o fundamento da fé, como está escrito em Hebreus 11, versículo 1 e 3. Diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então não é uma compreensão racional, não é uma elaboração lógica da nossa mente. É muito mais do que isso. Para nós compreendermos o que está escrito no primeiro versículo da Bíblia, a nossa mente tem que ser tomada pelo discernimento e pela revelação do Espírito Santo de Deus. Com este fundamento, nós podemos fazer os questionamentos existenciais que o ser humano busca. Há 3 questionamentos que vêm ao longo da história da humanidade sendo lançados em busca de resposta. Primeiro, quem sou eu? Segundo, de onde eu vim? Terceiro, para onde vou? 3 questões existenciais que ao longo dos anos os filósofos se debateram em cima dessas 3 questões, buscando respostas. E encontrar as respostas na revelação da palavra de Deus nos faz definir as prioridades básicas da nossa vida segundo o propósito de Deus. E para responder essas 3 questões, eu queria agora apresentar um vídeo que é baseado em estudos científicos, para falar do tema que Deus colocou nessa noite no meu coração. Talvez alguns já tenham visto esse vídeo, mas preste atenção nele, ele tem 10 minutos, e toda a matéria dele é importante para o nosso tema. Ele foi apresentado pela Rede Record no programa Domingo Espetacular, que fala sobre o design inteligente. Uma linha de pesquisa científica que estuda a criação do mundo e da vida humana. Vamos então prestar atenção nesse vídeo. Design inteligente. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente já apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas.
Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. Número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Parthenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. we cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida:
Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? É lindo demais, não é? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A compreensão da nossa identidade, irmãos, é isso que eu quis trazer nessa noite, porque ouvindo pessoas, as grandes questões que têm tomado conta das pessoas é quem elas são, é a identidade. A falta de uma afirmação de quem é, de qual o propósito de vida que tem levado tantas pessoas a andarem à deriva da vida. A compreensão da nossa identidade desses primeiros capítulos de Gênesis trazem as respostas para essas questões existenciais que eu citei. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou.
Eu penso que nós vivemos em um tempo que precisamos urgentemente entender quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Para nós compreendermos a nossa identidade em Cristo. Sem essa compreensão, nós vamos viver procurando em coisa e pessoas significado para a nossa vida. Vamos viver muitas vezes na mediocridade de uma vida cristã que não transforma, que não produz mudança, sem senso de pertencimento e valor pessoal. Todos nós em nossas igrejas que lidamos com pessoas o tempo inteiro, e eu tenho certeza que aqui não é diferente, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como que eu vou falar para essa pessoa para ela tomar um rumo na vida? Às vezes você pensa assim, dá vontade de implantar na cabeça dela, né, o conhecimento de Deus, para ver se ela se levanta, se ela assume um propósito de vida, se ela passa a viver como uma pessoa motivada, para que ela tenha entusiasmo dentro de si, para que ela possa realmente lançar-se num propósito de vida. Pessoas com identidades frágeis, feridas em suas famílias de origem, elas ficam vulneráveis aos ataques do inimigo e não assumem a sua identidade em Cristo como filhos de Deus. Não compreendem que estão aqui de passagem, porque todos nós somos cidadãos dos céus. Nós vivemos uma cidadania humana regida por uma constituição humana, mas quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser cidadãos dos céus e somos regidos por uma constituição divina que está aqui na palavra de Deus. E porque tantas vezes pessoas vivem alheias, apáticas, não assumem integralmente com o interesse da alma, que fazem parte da família de Deus, que tem um destino que foi traçado na cruz do Calvário, que sabe de onde veio, sim, qual é o propósito pelo qual eu nasci aqui, quem eu sou e para onde eu vou. Porque o dia que essa sabedoria entra na nossa mente, você não tem mais dúvidas. O que aconteceu com a sua identidade natural? Nós nascemos numa família instituída para ser um lugar de refúgio, de acolhimento, de amor, de nutrição, um lugar que dê segurança e direção para a vida. No entanto, temos visto quanto a família tem se transformado num campo de batalha. E é assim que Deus encerra o Velho Testamento. Sabemos que lá, quando vimos o início do Velho Testamento, o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas, vimos Deus instituindo a família. Todo o Velho Testamento, os profetas falam dos princípios de Deus para que a família pudesse viver dentro desses princípios. E Deus encerra o Velho Testamento com o último livro, o último capítulo e o último versículo do Velho Testamento, dizendo assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E o que o Senhor está falando para nós? Que um movimento de cura começa na família. Coração de pais e filhos se encontrando, derramando de amor. É na família que começa o movimento de cura. É a família que aponta para a volta de Jesus. Porque logo depois começa o Novo Testamento. E todos nós já sabemos como inicia o Novo Testamento. Apresentando a palavra do profeta João Batista. Que ele vem e apresenta Jesus. E o texto começa com a genealogia de Jesus. Primeiro capítulo de Mateus traz a genealogia de Jesus. Para a gente entender uma coisa muito simples. Vocês já olharam lá a genealogia de Jesus? Quanta gente boa? Já? Vocês já viram que lá tem Raabe? Vocês já viram lá que tem Judá? Vá olhar as histórias dessas pessoas. Davi. Por que Deus está nos mostrando que na genealogia de Jesus tem um monte de gente imperfeita? Tem um monte de gente que vacilou, que pisou na bola. Mas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus e entraram na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio aqui sentir a nossa humanidade. Ele veio trazer para nós
essa compreensão que não existe família perfeita, não existe pais perfeitos. Nós estamos vendo todos os dias que a família, que deveria ser a promotora da saúde física, mental, emocional e espiritual, tem se transformado muitas vezes no lugar onde acontecem as mais profundas feridas, as dores que mais afetam a nossa vida. Mas nós temos dito, e eu não canso de dizer isso em todas as minhas mensagens, que os pais curam os filhos. E os filhos curam os pais. Porque quando um coração de pais começa a se derramar de amor em direção ao filho, o amor cura. O amor restaura. Quantas vezes os pais chegam diante dos filhos, abrem o coração, se derramam para eles, têm coração quebrantado e diz: filho, me perdoa. Porque eu falei muitas vezes com você, eu errei muitas vezes. E os filhos vão recebendo essa palavra de amor, de aconchego, e ali aquelas feridas da alma vão sendo curadas. Da mesma forma, os filhos adultos que já receberam o Senhor, que têm esse discernimento e que começam a fazer esse movimento para devolver a honra, para poder restaurar relacionamentos, para se reconciliar, chega para os pais também, pede perdão. Pai, mãe, quantas vezes eu te desonrei, quantas vezes eu falhei, quero te pedir perdão. E vão e abraçam, e naquele momento muitos pais são de uma geração que nem aprenderam a demonstrar afeto, nem consegue abraçar direito, fica com os braços tudo duros, né? Aí o filho vai lá e abraça, e aí daqui a pouco aqueles braços duros estão se aquecendo, estão amolecendo para abraçar. E o movimento de amor começa a curar, porque Deus é amor. E a maior evidência de que o amor cura foi que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ali houve uma reconciliação. Deus veio provar o seu amor para conosco, nos dando Cristo para restaurar a nossa vida. E esse é um movimento efetuado pelo Espírito Santo de Deus em nós. Porque antes de curarmos os nossos filhos e os nossos pais, nós precisamos de cura para a nossa identidade. O que é que cura a identidade natural? Porque há uma busca de identidade hoje no mundo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, dessa neutralidade de gêneros, que as pessoas nem sabem quem são. E não sabem, muitas vezes, nem de que gênero é, se é feminino ou se é masculino. Então, nós estamos vivendo num tempo de roubo de identidade. O inimigo tem muitas vezes lançado essas dúvidas e aberto vulnerabilidades na vida de jovem, de criança, de adolescente, de adultos. E o que vai curar a nossa identidade natural? Receber a sobrenatural. Nós vimos aqui no filme, no vídeo, numa pesquisa científica, é ciência falando. O cientista, no final, ele fala: nós vamos entregar esses resultados para a filosofia e para a teologia. E ele diz: na minha percepção, a melhor resposta é Deus. É claro que Deus é a melhor resposta, Deus é a única resposta. Muito mais do que melhor, nós temos a assinatura de Deus em nosso DNA. Aleluia! Nós falávamos isso pela fé e por sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nós, mas nós estamos vendo essa busca na ciência. Nós temos a assinatura de Deus em nosso DNA. Entenda isso. O Javé está em nós, deixou sua marca, sua assinatura. Foi com esse nome, Javé, que Deus se revelou para Moisés, quando decidiu tirar o povo hebreu do Egito para levá-los para a terra da promessa. Mas quem era Moisés? Ele tinha confusão de identidade, gente. Ele nasceu hebreu, mas havia um decreto de morte sobre a vida dele. Numa estratégia inspirada por Deus, a mãe coloca Moisés dentro de um cesto, coloca no rio. A irmã vai olhar até que o cestinho para perto da filha de Faraó. E aí o menino que estava decretado para a morte é acolhido pela filha de Faraó. E nesse momento a irmã sugere: ele precisa de uma ama. Posso chamar alguém? Sim, chame. Quem ela chamou? A mãe de Moisés. Então, ele recebe
A primeira transmissão que ele recebe de vida vem da própria mãe. Então ele recebe a cultura judaica ali, recebendo da sua mãe. Mas depois ele é criado no palácio. E eu penso que quantas vezes Moisés deve ter perguntado: quem eu sou? Eu sou hebreu ou eu sou egípcio? E até que um dia ele vê um hebreu sendo maltratado pelo egípcio, e ele, ali naquele momento, o impulso que ele tem é de defender o hebreu. E aí ele o mata, foge, vai para o deserto. Aliás, deserto é muitas vezes o lugar que Deus permite que a gente vá para tratar conosco, para nos ensinar, para tratar com o nosso caráter. Então saiba, se você nunca passou, nem está passando, vai passar, porque se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai tratar com as áreas mais profundas do seu ser, porque Deus quer restaurar a nossa identidade. E foi no deserto que Ele começou a trabalhar com Moisés, porque deserto é lugar de solidão, de isolamento, mas é lugar também de sarça ardente, de revelação de Deus. E quando Deus se revela, naquele momento Deus disse, Moisés, ele perguntou: Senhor, mas com que autoridade eu vou me apresentar a Faraó com essa solicitação de liberdade? E Deus disse a ele: eu irei com você, eu sou quem sou. O nome que Deus dá a Ele mesmo. O nome foi mais tarde abreviado para essas 4 letras hebraicas. Yahvé, Senhor. E tornou-se a designação principal entre os hebreus para se referir ao Deus de Israel que se autorrevela. Ele é usado 6.700 vezes no Antigo Testamento, segundo informações da Bíblia, a Mensagem. E Jesus usou a mesma nomeação em João 8,58, quando disse: eu vos afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. A mesma expressão do Yahvé, do Javé, a revelação do eu sou o que sou. Há um cântico que muitos gostam de cantar, e já ouvimos várias vezes, que diz: ninguém explica Deus, não é? Ninguém explica Deus. Não tem como. A ciência procura. A ciência, mas como explicar com tantos bilhões de células, com tudo que acontece no nosso interior, com a assinatura de Deus em nós? Como explicar? Mas a palavra de Deus, essa é a assinatura de Deus, que confirma quem somos, de onde viemos, a quem pertencemos, como está nos registros do Gênesis. Portanto, compreender a nossa identidade, irmãos, não é uma compreensão natural. Só a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pode nos revelar sobrenaturalmente. Paulo, falando aos Romanos, ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Abba, Pai. Abba é Pai. Abba, Pai, é Pai 2 vezes. E Pai 2 vezes é Papai. Papai. É esse Papai que nós temos e somos filho dele. E diante desta palavra, que só pode ser compreendida pela fé, nós podemos afirmar que não dá para nós vivermos a vida cristã naturalmente, segundo o curso de vida que impera no mundo, quando o reino das trevas quer novamente, como no Éden, tornar a distorção da palavra de Deus como algo natural para gerar a aceitação na mente. Distorção é perversão. Novamente o inimigo faz uma versão distorcida da criação de Deus, e a gente está vendo essa distorção aí no mundo que nós estamos vivendo. Eu penso que há hoje, nesse tempo tão desafiador que estamos vivendo, uma convocação de Deus para vivermos realmente novidade de vida. Vivermos uma vida sobrenatural em nosso espírito, como filhos amados de Deus. E a palavra de Deus afirma que as questões espirituais só se discernem espiritualmente. Portanto, para nós como cristãos,
uma convocação para nós sairmos das nossas racionalizações humanas, para tão somente aceitar a palavra de Deus como verdade pela fé. Verdade. A verdade não é um conceito, irmãos. Não é uma definição etimológica que nós vamos achar nos dicionários. A verdade é uma pessoa. Foi assim que Jesus se revelou em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O reino das trevas engendrou no inferno a estratégia para desconstruir a verdade de Deus sobre a criação do ser humano. Quer tornar natural esse processo de desconstrução, para que a mentira e o engano sejam aceitos naturalmente, como foi no Éden. A estratégia da distorção não mudou. Deus nos convoca a sairmos da distorção do natural, para vivermos o sobrenatural de Deus. A igreja precisa viver o sobrenatural de Deus. As famílias precisam viver o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus é que vai dar dentro de nós a certeza de quem nós somos. Somos filhos amados de Deus. Porque é pelo sobrenatural de Deus que nós conseguimos caminhar aqui nesse mundo sem vacilar na nossa fé. Deus nos convoca para isso, queridos. O sobrenatural exige crer simplesmente que a palavra de Deus é a verdade. E que Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a verdade incontestável. Mas o que é na prática uma vida sobrenatural? Em primeiro lugar, é uma vida de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. E além da compreensão da nossa identidade, eu penso que isso faz toda a diferença para a nossa vida. Nós ganhamos senso de pertencimento. Não estou solta aqui nesse mundo, eu pertenço a uma família. Eu tenho um pai, eu tenho sentido e propósito na minha vida. Então, viver sobrenaturalmente também nos convoca a aceitarmos as orientações da palavra de Deus como manual de vida diária. E o apóstolo Paulo também diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se compreendemos nossa identidade através da revelação do Espírito Santo, de que somos filhos amados de Deus e de que temos a assinatura de Deus em nós, sabemos que estamos aqui por um propósito e que não podemos esquecer que nós temos uma tridimensionalidade, espírito, alma e corpo. E a nossa alma também é tridimensional, é mente, emoções e decisões. Portanto, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. O mundo não consegue usufruir de paz. Nós estamos vivendo num tempo de tanta agitação, de tanta turbulência na alma, que leva as pessoas a uma busca desenfreada de satisfação e prazeres. E quanto mais buscam, e quanto mais se entregam a essas satisfações e prazeres, maior o vazio da alma. A agitação cada vez mais aumenta a ansiedade e lança o ser humano num vazio que aponta para a destruição. Mas a palavra de Deus diz que a paz veio trazer, a paz que Cristo veio trazer, compreende todas as dimensões da vida humana, espírito e alma e corpo conservados irrepreensíveis. Nós preservamos, irmãos, o nosso corpo, e isso já é um assunto muito bem debatido quando nós aprendemos a cuidar dele. Os cuidados com a saúde não podem ser relegados. Embora saibamos que quando a alma vai mal, o corpo também sofre os efeitos da alma que vai mal. Por quê? Porque quando a nossa alma vai mal, tudo aquilo que nós não lidamos vai comparecer no corpo como sintoma. E isso vai mostrar como a nossa alma está. Quando o nosso espírito não está sintonizado com o Espírito Santo de Deus, a alma adoece.
Como dizemos, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão tão desconectadas de si mesmo, tão desconectadas da vida espiritual, que a alma tem estado cada vez mais adoecida. E estamos vendo os dados estatísticos de suicídios que nos assustam. Todos os dias, querido, a gente sabe. A imprensa não publica mais os suicídios, mas na nossa cidade, por exemplo, tem uma ponte que todos os dias tem suicídio lá. Todos os dias. Nós tivemos o ano passado no Japão e vimos uma floresta que ela já é o cenário de suicídio. As pessoas chegam lá com o carro, param o carro, colocam a chave do carro em cima e escrevem ali no vídeo: estou indo para morrer. E entram na floresta e se matam. Todos os dias. Por que as pessoas estão perdendo o propósito de vida, o sentido da vida? Mas antes de adoecer, a alma entra em turbulências e angústias. A depressão é a demissão de si mesmo, a demissão subjetiva, quando a pessoa se demite de si mesma. E sem paz na alma, as pessoas vão em busca de compensações para minimizar a angústia, vão atrás de muletas para suportar a vida, como os vícios, drogas, álcool, sexo e outras compulsões para apaziguar as angústias da alma. Mas onde foi que a vida perdeu o sentido? O que aconteceu nessa vida que fez com que ela perdesse o sentido? Um dos nomes de Jesus anunciado antes do seu nascimento é Príncipe da Paz. Ele é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E antes dele ascender ao céu, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. É essa paz que vem da presença de Jesus, que excede todo entendimento, que guardará o nosso coração e a nossa mente para vivermos uma vida sobrenatural, uma vida que tem a mente renovada, a mente que é renovada pelo Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento de Deus, a mente de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra implantada em nós. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Viver sobrenaturalmente também é limpar o coração, um coração limpo dos sentimentos negativos que adoecem a alma. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E termina o texto assim: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpar o coração, irmãos, é tirar todo o sentimento que o prende às dores do passado, a tristezas, a mágoas, ressentimentos, rancores, culpa, falta de perdão. É decidir não mais acolher na mente lembrança que produz sentimentos. É abrir mão do direito de reivindicar o que não tem mais como ser feito. Porque não depende mais de você, e a sua felicidade não pode ficar na mão do outro. É desistir de cultuar feridas velhas que estão adoecendo a alma. É desapegar dessas memórias que só fazem mal. É perdoar o outro e a si mesmo para viver a liberdade que Cristo veio dar. Isto é viver sobrenaturalmente. Viver a palavra pela fé na vida prática. Quando a gente não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E só vence o mal com o bem quem edifica a sua vida fundamentado em Cristo. Seja no ambiente familiar, no trabalho, na escola, na igreja, na rua, onde você estiver, viva o novo de Deus na sua vida. Viva! Viva o novo de Deus na sua família. Assim você será vitorioso, porque conseguiu vencer o mal com o bem que está muitas vezes depositado dentro de nós. Porque o que vai fazer com que você vença? A reserva emocional que você vai trazer quando a palavra de Deus está implantada na sua mente. Lembre-se, espírito, alma e corpo conservados irrepreensíveis para um propósito.
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu creio que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família. Eu falei isso ano passado aqui. Começará na família. Vai acontecer na família um avivamento quando cada um de nós estivermos bem cientes e compreendendo o propósito de Deus para as nossas famílias. As nossas famílias precisam fazer diferença nesse mundo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tempo de marcar a diferença, onde vamos cumprir as funções estabelecidas por Deus, e pessoas curadas vão abrir a sua casa, os seus corações, para que a presença do Espírito Santo inicie o avivamento, cumprindo a profecia de Joel 2:28 na nossa casa. E nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, palavra profética, a palavra de Deus na boca dos nossos filhos. Vossos idosos terão sonhos. Nenhum idoso vai ficar pensando que a vida acabou, que está aposentado, não tem mais nada que fazer. Tem sim. Vai ensinar a nova geração os princípios de Deus. Vai sonhar com uma geração curada, com uma descendência sarada. E vossos jovens terão visões. Jovens cheios da presença de Deus, que sabem para o que estão aqui e não se contaminarão com esse mundo que jaz no maligno e que todos os dias traz conceitos para implantar na mente que distorce a verdade de Deus. Portanto, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 21:5, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Se você precisava de uma certeza de quem você é, se você tem andado por aí tão inconstante, inseguro, com complexos às vezes, e muitas vezes não tem ousadia para falar a palavra, não tem ousadia para viver, para tomar decisões, para se levantar como uma voz profética nesse tempo, eu te digo nessa noite, Deus tem essa nova identidade para você. Senso de pertencimento, seu pai falhou, sua mãe falhou, não importa, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos definir o que nós queremos para escrever o nosso futuro. É agora, escolha vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Senso de pertencimento, valor pessoal verdadeiro. Escreva nessa noite uma vida nova para você, porque no seu DNA já está escrito a assinatura de Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia.